Fala, amante do esporte, e seja muito bem-vindo ao Sports For. E aí, recuperados da movimentada classificação em Singapura, e você acha que a Red Bull foi afetada pela diretiva técnica da FIA e foi justo Verstappen sair praticamente ileso da sala dos comissários? A 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1 vai começar de uma maneira bem diferente das outras 14 corridas do ano. Pela primeira vez em 2023, as duas Red Bulls não estão entre os 10 primeiros do grid. Na realidade, desde o GP da Rússia de 2018, isso não acontece com os taurinos. Sérgio Pérez teve problemas em algumas classificações esse ano, ficando nada menos do que 5 corridas consecutivas entre Mônaco e Inglaterra sem conseguir chegar ao Q3. Mas enquanto Pérez estava enfrentando problemas nas classificações, Max Verstappen estava colecionando poles e primeiras filas, ao menos até a classificação para Singapura, que foi um desastre para a equipe austríaca. E justamente numa pista como a de Marina Bay, onde ultrapassagens são difíceis e é muito complicado fazer uma corrida de recuperação, apesar do safety car que está quase sempre presente por lá e acaba juntando o pelotão e criando algumas possibilidades de estratégia, um departamento que a Red Bull domina como poucos no grid. Mas apesar de ter vencido todas as corridas até aqui, Horner está pouco confiante em alterar o panorama da classificação. Há muito para entendermos esta noite, para tentarmos dar a volta por cima, e é obviamente muito difícil para nós fazermos bons progressos nessas posições do grid amanhã, mas certamente vamos nos esforçar muito. Quando a FIA introduziu a diretriz técnica de número 18, que define como o assoalho e parte das asas dianteira e traseira têm de ser fixados e foca de forma mais direta, enquanto essas partes os carros podem flexionar, Toto Wolff afirmou que seria ótimo se a Red Bull perdesse um segundo por volta. Foi como se o chefão da Mercedes tivesse uma bola de cristal. Verstappen ficou nada menos do que 7 décimos do tempo de Carlos Sainz no Q2. Se levarmos em consideração a vantagem que a Red Bull apresentou em relação ao restante do grid em outras classificações, podemos dizer que o desempenho do RB19 caiu mesmo algo em torno de 1 segundo. Mas apesar das insinuações que começaram a surgir no paddock e por alguns especialistas, Horner tratou de afastar qualquer relação entre o aviso da FIA e o péssimo desempenho apresentado em Marina Bay. Não tem nada a ver com a diretriz técnica, nada mudou no carro. Testamos uma nova peça aerodinâmica na sexta-feira e revertemos esse componente, então é uma configuração testada e comprovada que temos, mas simplesmente não respondeu neste circuito, neste asfalto. O carro que temos aqui para a qualificação é essencialmente o mesmo carro que tínhamos há 2 semanas em Monza e 1 semana antes em Zandvoort. Amante do esporte, terá sido mesmo só a configuração do RB19 que não casou com a pista de Singapura. A situação só não é pior para a Red Bull porque Max Verstappen escapou de 3 punições, 2 delas que geralmente valem posições no grid. Max foi chamado pelos comissários por ter atrapalhado uma volta rápida de Logan Sargent e também de Tsunoda. Quanto a Sargent, os comissários avaliaram que Max manteve a linha mais segura possível e no caso de Tsunoda, nenhum representante da AlphaTauri compareceu à sala dos comissários. Outra investigação que não deu em nada foi ter segurado a fila por 14 segundos na saída dos boxes. Foram 2 reprimendas e 5 mil euros de multa. Max já jogou a toalha em Singapura e só pede que a Red Bull entenda o que está acontecendo com o RB19 para as próximas corridas. Honestamente, neste momento, estamos tão confusos que não importa se largarmos em 10º ou em 15º ou em último. Neste ponto é mais importante entendermos por que foi tão ruim. Para mim, isso é muito mais importante
bastante do que tentar marcar alguns pontos neste final de semana. É a Red Bull no estilo Mercedes de 2022, sem entender o que acontece com o carro. É amante do esporte, será que, como a Ferrari do ano passado, a Red Bull pode ter sentido o aperto das regras imposto pela FIA? Na internet e muitos sites especializados, já tem gente afirmando que a Red Bull 2023 é a Ferrari de 2022, que também sofreu bastante depois da regra anti-porpoising. A escuderia de Maranello demorou meses para achar ritmo depois disso. E para você, quem parte como favorito para vencer a corrida de Singapura? A escuderia de Maranello parte na frente, mas a Mercedes e McLaren estão bem próximas. George Russell ainda tem uma vantagem sobre os pilotos que estão mais próximos no grid. O jovem inglês conseguiu guardar um jogo de pneus médios zerinho para a prova. Pode parecer pouco, mas sabemos que a Ferrari não é muito amiga da borracha da Pirelli, e Sainz já afirmou que o desgaste de pneus ainda é uma incógnita para a corrida de amanhã. Será que a Ferrari leva ou a Mercedes desencanta novamente, como fez no Brasil em 2022 e novamente com George Russell? Ou será que Lando Norris finalmente consegue sua primeira vitória na Fórmula 1? Deixe pra gente nos comentários. E se você, assim como a gente aqui do Sports 4, gostaria de fazer uma graninha extra ou até mesmo viver de YouTube, vamos deixar na descrição desse vídeo a indicação de um treinamento que nós já validamos com um dos maiores YouTubers do Brasil, para você aprender a montar um canal do zero, um curso com condições e preço bem acessíveis. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem pro Sports 4.